uma história macabra da Peppa Pig. Eu sei que parece brincadeira, mas é isso que a gente vai ver hoje. Aí, amada, vai ser bom? Não sei. Eu não sei o que esperar disso, sério. Não entra na minha cabeça uma história de terror da Peppa Pig. Não entra na minha cabeça. Porém, se eu já tive problemas com My Little Pony, eu posso ter problemas com Peppa Pig. O canal dono do vídeo é da Bia Tinin. Obrigado, Bia. Já deixei o like. El amor de Peppa. O Amor de Peppa é uma comic espanhola de horror criada pela Casa Histórias. Eu aposto que pelo menos alguém que tá vendo esse vídeo e usou o TikTok em 2022 já viu essa comic lá. Tudo que vem do TikTok é a coisa mais bizarra, perturbadora, macabra que existe no mundo. Então já sabemos que não é uma coisa muito legal. Vamos pro capítulo 1. A comic começa como no desenho, com Peppa dizendo: "Oi, eu sou a Peppa e esse é o meu irmãozinho George." A Peppa revela que ela tem um segredo. Ela é apaixonada por sua amiga Suzy, a ovelha. Ela nunca contou isso pra ninguém, pois na sociedade delas, um relacionamento entre duas mulheres é visto como anormal e impuro. Mas a Peppa não se importa de não revelar isso, pois estar perto da Suzy já é o suficiente pra ela. Tudo muda quando ela vê Danny, o cachorro, dizendo pra Suzy que ela tá muito bonita. Eu não consigo tancar os desenhos da Peppa, velho. Alguém me explica como isso aqui vai ser terror? Como isso aqui vai ser macabro? Olha pra esse bichinho, velho. A Peppa fica furiosa e decide matar o Danny, pois ela não permite que ninguém ame a Suzy além dela. Do nada, foi de 8 a 80. 2 horas depois, ela encontra o Danny sozinho, pergunta se ele gosta da Suzy, ele diz que sim e a Peppa o mata. E assim, o primeiro capítulo acaba. O segundo capítulo começa uma semana depois, com a Peppa olhando um cartaz de desaparecida do Danny. Ela revela que ela desenhou o corpo dele e o enterrou. E a Peppa tá bem tranquila sobre isso, porque ela acredita que ninguém suspeitaria de uma criança aparentemente inocente. Ela também tá feliz porque, naquele dia, ela foi colher flores com a Suzy e as duas deram as mãos. Mano, a Peppa é uma psicopata. Literalmente, com 1 minuto de história, ela já ceifou o maluco. Mais tarde, o George e a Peppa chegam em casa. O George não queria entrar porque ele tava com muito medo, mas eles não tinham escolha, já que eles não tinham outro lugar pra ficar. Dentro de casa, eles encontram a Mamãe Pig fumando... Calma lá, velho. A Mamãe Pig, mano, usando droga. A Peppa diz que eles foram bem na escola, e a Mamãe Pig responde que não se importa com a vida deles. Mano. E em seguida, eles encontram o Papai Pig. A Peppa comenta que isso é normal e que a Suzy é a única coisa boa em sua vida. E assim, o segundo capítulo acaba. Ou seja, com isso, a gente já sabe que a Peppa tem uma família terrível e que ela usa a Suzy como uma forma de escapar dessa realidade. Calma, é muita informação em poucos minutos. No terceiro capítulo, a gente descobre que não é só a família da Peppa que é perturbada. Na verdade, todos os personagens importantes dessa história são malucos ou tristes. Tô achando. O capítulo começa com a Suzy e a Peppa juntas. A Suzy pergunta se a Peppa é apaixonada por alguém, e a Peppa responde que não e que essa coisa de amor é nojenta pra ela. Mas na verdade, a gente sabe que ela tá mentida, já que, né, ela gosta da Suzy. A Suzy então pergunta se elas vão ser amigas pra sempre, e a Peppa diz que sim. Falsa! Mais tarde, naquele mesmo dia, quando a Suzy já tava em casa, ela se lembrou do seu passado. O pai da Suzy havia abandonado ela e a mãe dela, e a mãe dela começou a beber e a usar pra superar. Mano, isso aqui é uma história de anime. Todos os personagens têm um passado macabro, bizarro, terrível, horrível. Tô assistindo Naruto, ela é o Sasuke. A Suzy, não aguentando ver sua mãe tão desesperada, acabou matando ela com suas próprias mãos. Não. Por quê? Depois de lembrar de tudo isso, a Suzy pensa que a Peppa é a única coisa boa que ela tem. E Sharingan? assim termina o terceiro capítulo. Ou seja, o que a Peppa sente pela Suzy é recíproco. E se tu for perceber, na verdade, as duas são bem parecidas. Enfim, Duas psicopatas. e serviram mais como uma introdução aos personagens. E agora, o clímax da história realmente vai começar a se desenvolver. Não é o clímax? Capítulo 4 começa com a Suzy deixando uma flor no túmulo da sua mãe. E em seguida, ela vai embora. No caminho pra casa, a Suzy passa pela casa da Peppa. Ela decide se aproximar e ela encontra o George ao lado da porta, chorando. A Suzy vai até ele e pergunta o que aconteceu e onde tá a Peppa. E ele só responde que ela tá dentro de casa com os seus pais. A Suzy então decide entrar na casa. Não. E chegando num quarto do segundo andar, ela vê uma cena terrível. A Peppa tá suja de sangue, segurando uma faca, com a mamãe e o papai Pig mortos ao seu lado. E o capítulo termina aí. Mano, é igualzinho a história do Sasuke. É igualzinho Naruto, velho. Peppa Shippuden. No capítulo 5, a Peppa fica muito assustada ao perceber que a Suzy viu aquilo. Ela explica que ela fez aquilo em autodefesa, porque a sua mãe tinha enlouquecido e tinha começado a bater nela. A Suzy, com tudo isso, só conseguiu ficar assustada e triste, pensando que ela viu o verdadeiro lado da Peppa. Ela percebe que as duas são iguais. As duas são monstros. A Suzy, então, pergunta se a Peppa matou o Danny, e se sim, por que ela fez isso. Bem na hora, o George aparece pra ver o que tá acontecendo, e a Peppa responde que matou o Danny por amor. E o capítulo termina com a Suzy pensando que a Peppa é ainda mais louca do que ela. No capítulo 6, a Suzy pergunta por que a Peppa fez isso por amor, e a Peppa acaba confessando que ama a Suzy.
E a Suzy fica completamente assustada, porque a Peppa tá dizendo isso em um quarto cheio de sangue com um sorriso no rosto, Sai depois fora, de ter boy. um amigo e seus próprios pais. Eu gosto assim, de doidinha. Tô brincando. As duas então percebem que o George tava ali, vendo tudo. A Peppa fica apavorada e o George começa a chorar desesperadamente. A Suzy, perturbada, começa a pensar que se apaixonou pela Peppa porque ela parecia ser uma pessoa gentil e elas eram amigas desde pequenas. Mas agora, ver a Peppa assim mostra que ela é completamente diferente Não do que a acaba com o Suzy George, imaginava. por favor. A Suzy pergunta pra Não. Peppa se ela realmente faria qualquer coisa por ela. Não. E a Peppa responde que sim. Então a Suzy pede pra Peppa matar o George. E o capítulo termina aí. Não. O que o moleque fez? Eu sou uma criança. Você me ama? Então acaba com a criança. O capítulo 7 começa com o George e a Peppa apavorados com o pedido da Suzy. Mas a Peppa começa a se aproximar do George com a faca na mão e o George ouve seu dinossauro de brinquedo dizendo pra ele correr. Oxi. A Peppa então segura Do o nada. George e quando ela tava prestes a matar ele, a Suzy diz pra ela soltá-lo, o que ela acaba obedecendo. A Suzy diz pro George ir embora e ele agradece e sai correndo. Com tudo isso, a Peppa ficou furiosa porque ela se sentiu manipulada pela Suzy. Ela tinha mentido Sim. pra Peppa. A Suzy explica que ela fez esse pedido pra ver se a Peppa ainda tinha um coração bom. E agora que ela sabe que a resposta é não, a Suzy diz que ela não ama a Peppa. A Peppa fica muito chocada Meu ao ouvir Deus. isso e ela decide matar a Suzy. E assim, o capítulo 7 acaba. No capítulo 8, é revelado que talvez a Peppa matou a Suzy a pedido dela mesma. É muita coisa acontecendo. Eu tô me sentindo sugado. Porque a Suzy tinha perguntado pra Peppa se ela seria capaz de fazer isso. E o último pensamento da Suzy antes dela morrer foi: que Deus te abençoe, George. Depois desse ocorrido, a Peppa sai alegremente de casa com a cabeça da Suzy. Meu Ela Deus. pensa que finalmente elas estão juntas e ela beija a cabeça da Suzy. Ah, mas aí é Attack on Titan. Attack on Titan. É muita referência de anime, O velho. capítulo também mostra o George correndo pra longe e parando perto de um lago pra descansar. E o capítulo termina com a Peppa chamando pelo nome do George, o que revela que ela vai atrás dele. O capítulo 9 se foca em mostrar o estado mental do George. Ele era o único inocente da família. Meu Deus. E sendo apenas uma criança, ele já tá cheio de trauma. É o Sasuke. O capítulo revela que o George desenvolveu algum tipo de esquizofrenia, porque agora ele consegue ouvir e interagir com seu dinossauro É o de Sasuke. brinquedo. O dinossauro diz que ele gostaria de poder proteger o George, e o George o abraça, desejando que a Suzy tenha vencido a Peppa. Enquanto ele caminhava pela floresta, o George fala pro dinossauro que ele acha que eles estão perdidos e que ele sente que tá sendo observado. O George Sai decide fora. se abrigar em uma caverna, mas ele percebe que o cheiro dali era terrível. Ele até diz que o cheiro era pior do que os cigarros da sua mãe. Explorando a caverna, ele acaba encontrando o corpo do Danny. Mano, o George, ele literalmente só se ferra. Ele não faz nada e só se ferra, E velho. o capítulo termina com o George saindo da caverna e a Peppa o seguindo. O capítulo 10 começa com o George encontrando a mãe do Danny na Mano, floresta. tô Ela falando. provavelmente não suportou o desaparecimento do filho e ela se suicidou. O George se pergunta se aquilo é normal. Ele já viu tanta coisa ruim e traumatizante que parece que nada mais choca ele. Exausto e faminto, ele decide se sentar perto de uma árvore e ele adormece. Enquanto ele dormia, dentro da sua mente, ele interage com o choque. dinossauro, que diz que o George sofreu muito e ele lamenta por não poder fazer nada. Também é revelado que a Peppa quase nunca foi carinhosa com o George, mas ele ainda a amava. E agora, o George tá muito triste e confuso, porque a própria irmã dele tentou matar ele. Ele se questiona por que a Peppa fez isso. Por quê? Sua irmã é uma psicopata louca. Dá um tiro, né? Ele ouve a voz da Peppa dizendo que ele não é nada mais do que um pedaço de merda. E o George pensa que odeia a Peppa e espera que ela morra. E quando o George acorda, ele vê a Peppa na frente dele. Meu Deus. Ela encontrou o George. Meu E Deus. o capítulo acaba. O capítulo 11 começa com a Peppa atordoando o George, que acorda 1 hora depois, amarrado a uma cadeira em um quarto. Ele vê os corpos de seus pais e a Peppa comendo a carne deles. Não, calma aí. Quem que escreveu isso? Tem que ser presa a pessoa que escreveu isso. O George fica horrorizado com a cena. E a Peppa o cumprimenta, Também, né? dizendo que ele não precisa se preocupar, pois afinal ele ainda tá vivo. Ela admite que foi errado tentar matar ele. E ela promete que a partir de agora ela vai cuidar dele como uma mãe carinhosa, porque é isso que a Suzy gostaria. Meu Mas Deus. o George não gosta nem um pouco da ideia. O capítulo termina com a Peppa entregando o dinossauro de brinquedo do George pra ele, enquanto ele pensa que ele precisa sair dali o mais rápido possível, porque a irmã dele tá completamente maluca. No capítulo 12, o George tá trancado em um quarto com seu dinossauro. O dinossauro diz que ele tem um plano para que eles consigam sair dali, e o George pergunta qual é o plano. Enquanto isso, a Peppa tá em outro quarto, abraçando e conversando com a cabeça da Suzy. A Peppa então vai até o quarto onde o George tá, trazendo um prato de bacon. Não, calma aí. Bacon é sacanagem. Bacon é sacanagem. Foi uma piada de muito mau gosto. Ele sabia muito bem de onde que a Peppa tirou aquele bacon.
Ele diz que a Peppa não tá cuidando dele como uma mãe carinhosa. E ele pergunta se ela esqueceu completamente de todo o abuso que eles sofreram dos pais, questionando se ela realmente queria ser igual a eles. O George diz que isso é hipocrisia e pergunta se realmente era isso que a Suzy gostaria. E o capítulo termina com ele dizendo que a maior fraqueza da Peppa é o fato de ela ser facilmente manipulável. No Verdade. capítulo 13, a Peppa e o George estão jantando com pratos cheios de bacon. Mano. E a cabeça da Suzy tá no meio da mesa. Não, A Peppa começa a comer e ela pede pro George comer também, que é o que ele acaba fazendo. Ela diz que isso faz bem pra ele, porque bacon é muito nutritivo. E do nada, uma segunda boca com dentes afiados nasce no rosto da Peppa. E a cabeça da Suzy começa a se mexer. E o capítulo termina com o George dizendo que a Peppa nunca vai falhar em assustar ele. Agora a gente tá na reta final da história. E a partir de agora, tudo vai ficar muito mais maluco, bizarro e até meio confuso e sem sentido. O capítulo 14 começa com um questionamento. O que acontece se um porco cometer canibalismo? Existe um rumor de que, caso um porco faça isso, ele acaba se tornando um monstro. Então, a gente vê a cabeça da Peppa fora do corpo dela, e de repente, um monte de tripas e carne começa a sair dela, enchendo a casa onde ela e o George estavam. A Peppa começa a se locomover, mexendo as tripas e a carne que estão ligadas à sua cabeça. Ela diz muito alegre que, finalmente, ela consegue sentir as tripas da Suzy dentro dela. O que eu tô vendo? Isso é muito violento, véi! A Suzy aparece se locomovendo da mesma forma que a Peppa, e elas se beijam. A Peppa diz que ama a Suzy, que ela é tão bela e que o amor delas pode destruir o mundo inteiro. Que bizarro. E o capítulo termina com o George horrorizado vendo essa cena. Tá, o que foi isso? Que capítulo foi esse? Faz sentido a Peppa virar um monstro, assim. E a gente tá vendo a visão do George. Assim fica menos estranho. Se você imaginar que é coisa da cabeça de um menino que ficou doido. No capítulo 15, aquelas coisas que estavam saindo da Peppa começam a brilhar e ela explode. O George fecha os olhos pensando que ele não tá entendendo mais nada. E quando ele abre os olhos, ele vê que a casa foi completamente destruída e uma cratera imensa foi formada. O George começa a falar pra si mesmo sobre tudo que a Peppa fez. E ele começa a gritar que ele tá cansado de se sentir miserável. De repente, a Peppa de novo aparece atrás do George. E ele questiona como ela reviveu. Tomado por um ataque de raiva, o George corre até a Peppa e ele começa a socar ela com uma força que ele não sabia que ele tinha. E eu acho que isso prova ainda mais que essa cena deve estar se passando na cabeça dele. O dinossauro diz pra ele matar ela, e o George acaba fazendo exatamente isso. Certo. Ele mata a sua própria irmã. Um tempo depois, o George aparece completamente quieto e deprimido. O dinossauro pergunta por que ele tá assim, já que ele venceu a Peppa e conseguiu escapar. E o George responde que, foi porque ele matou a própria irmã. O George abraça a cabeça da Peppa. Faz sentido ser da cabeça dele, porque eu acho que ele não conseguiria matar a Peppa. Mas ele decide que isso não importa mais e que tá na hora dele seguir em frente. Ele então joga a cabeça da Peppa pra longe e ele vai embora com o dinossauro. Enquanto ele caminhava, o George pergunta ao dinossauro se ele é real ou apenas um fruto da sua imaginação. O dinossauro responde que ninguém sabe. Ele pode ser os dois ou nenhum dos dois. O George ri dessa resposta e ele diz que o dinossauro sempre consegue fazer ele rir. E assim, a história acaba. A história não deixou clara se era a imaginação do George ou se era alguma coisa real. Comente o que você acha do final. É a imaginação dele ou não?